Olá, alunos, sejam bem-vindos, tudo bem? Na aula de hoje aqui, né, eu quero passar para vocês aqui alguns conceitos importantes para que vocês possam prosseguir e evoluir no estudo de banco de dados, legal? Então, um- eu criei aqui um repositório específico aqui na minha conta do GitHub, tá? Específico aqui para a gente poder trabalhar com MySQL. Inclusive, ele já tem até alguns conteúdos lá. Então, ó, esse repositório aqui, ó, ele é específico aqui do MySQL e nós já temos aqui alguns conteúdos aqui para trabalharmos, tá legal? Então, o que eu preciso, tá bom? Eu preciso que vocês façam o fork aqui para, né, vocês poderem estar podendo fazer alterações aqui, tá bom? Então, esse conteúdo aqui vocês vão poder pegar, né? Poder copiar para dentro do GitHub de vocês e também vão poder fazer alterações lá da maneira que vocês quiserem e se quiser enviar para mim depois para alguma contribuição, tá? Fica a critério aí. Então, eu quero só fazer essa demonstração aqui, tá? Eu vou abrir aqui um GitHub fake aqui que eu tenho, tá? Uma outra conta, deixa eu botar aqui lado a lado aqui, e aqui eu vou usar o Firefox aqui. Então eu tenho, né, essa outra conta aqui, né? Então eu tenho essa outra conta aqui, tá bom? E aí o que eu preciso que vocês façam, né? Então, né, na conta de vocês aqui, vocês podem procurar a minha, tá? E aí, ó, né, como eu já tenho feito muitas pesquisas aqui, ele já tá aparecendo aqui. Então você digite aqui, tá? Yuri G. de Oliveira. Tá? Pede para procurar no GitHub e ele vai aparecer essa opção aqui. Você vai clicar. E aqui, né, ele vai cair num repositório meu da minha capa, né, do meu Facebook. Mas vocês podem clicar aqui, vem aqui na opção repositórios, aqui, ó. E aí, ó, vai aparecer aqui, ó, MySQL. Então, ó, no MySQL aqui você pode clicar. E aí você vai fazer um fork, tá bom? Então, ó, vamos clicar aqui. E aí ele vai forcar, fazer uma cópia, né, do repositório lá da minha conta pessoal para a conta de vocês, ó. Então ele está forcado aqui, beleza? Então aqui vocês podem alterar à vontade, né, os códigos, os comandos, os textos que estão aí. E depois vocês podem enviar para mim aqui utilizando um pull request, tá? Para mim vai aparecer sempre assim, ó. Eu vou até atualizar aqui, ó. À medida que alguém vai forcando esse repositório aqui, ele, né, vai aparecendo aqui, incrementando aqui. Então, tá? Essa aí é uma primeira atividade aí que vocês que estão acompanhando o vídeo, se quiserem fazer para poder acompanhar melhor e receber melhor, tá? Os dados aqui, beleza? Porque eu vou estar sempre colocando conteúdo aqui nesse repositório, tá bom? E aí vocês vão conseguir pegá-lo de uma maneira melhor, mais facilitada, tá certo? Então, feito isso aí, eu quero abrir aqui com vocês agora, tá? Ou mais que o Workbench, tá bom? Porque nesse vídeo eu quero passar para vocês aqui alguns conceitos, tá bom? Para a gente poder prosseguir aí nos nossos estudos, tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui é uma definição que eu coloquei aqui sobre banco de dados, tá bom? E pessoal, essa definição que eu coloquei aqui, ela não é a definição definitiva, tá bom? Então eu até coloquei um comentário a mais aqui, olha, não há somente uma resposta para isso daqui, definição de banco de dados. Então você vai encontrar por aí diversos autores, cada autor tem uma definição, uma diferente da outra. Contudo, todas as definições de banco de dados, elas vão caminhar
tá? Numa direção comum, num sentido comum, numa semântica comum, tá? Então a minha, né, eu escrevi aqui para que vocês possam ler, tá bom? São coleções, né, organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido, informação. Essa coleção de dados é gerida por um sistema que garante que esses dados permaneçam íntegros e atendam a alguns princípios básicos que veremos mais para frente, tá bom? Então, essa daí é a minha definição de banco de dados, tá? Então, banco de dados, ela é um sistema que ela possui informações relacionadas, então as informações no banco, elas estarão relacionadas entre si, tá? Ela aborda um assunto específico, tá bom? Então, temos lá um banco de dados de imobiliária. É um assunto específico daquilo ali. Um banco de dados de locadora de veículos. É um assunto específico daquilo ali, tá bom? E, né, quando você se depara com um banco de dados, o que você vai encontrar no banco de dados? Você vai encontrar uma organização de dados, você vai encontrar regras normais aplicadas nesse banco de dados, que nós vamos estudar mais à frente o que é regras normais, né? Normalização. Você vai encontrar organização de dados, você vai encontrar semântica, você vai encontrar dados estruturados, tá bom? Dentro de um banco de dados, que é muito diferente do bando de dados, né? Que é o que? É um conjunto de dados jogados lá sem organização alguma, sem semântica alguma, sem estruturação nenhuma, tá bom? Então, uma definição de banco de dados, ela não é só apenas um conjunto de dados jogados lá de maneira aleatória lá, né? Uma boa definição de banco de dados, ela possui, né, dados, tá? E essa definição ela diz, né? Ela informa, ela expressa, ela manifesta estruturas, tá? Para organizar esses dados. Então nós temos semântica ali na organização desses dados, tá bom? Então, essa daí, pessoal, é uma definição, tá, de banco de dados que eu quero deixar aí para vocês. Caso você discorde de algo ou queira incrementar algo, faça lá uma contribuição lá, né, no fork lá, e depois faça um pull request pra gente, tá bom? E aí nós podemos ir acrescentando aqui, tá bom? Na medida do possível aqui, acrescentando aqui essas mudanças, beleza? Tá? E aí, pessoal, um outro item que eu quero falar de definição aqui para vocês é o que é um SGBD, tá bom? Então, o SGBD é aquela ferramenta que nós vamos utilizar para gerenciar os nossos bancos de dados, tá bom? Então, nós temos um SGBD, ele é uma ferramenta que ele vai disponibilizar para a gente gerenciar, interagir e manipular as informações do banco de dados. Então, quando nós vamos utilizar um banco de dados, né, nós na verdade vamos estar utilizando a camada do SGBD, aquele sistema gerenciador de banco de dados, né? Então nós temos ali, né, o MySQL Workbench, essa ferramenta aqui que nós estamos utilizando aqui. Ela pode ser vista aí como um SGBD porque ela vai nos permitir gerenciar, interagir e manipular essas informações, tá bom? Então, o MySQL é um SGBD, tá? O MariaDB é um SGBD, né? Então, nós temos aí um sistema que vai gerenciar os dados para a gente, tá certo? Então, o SGBD, na verdade, ele é uma ferramenta que nós vamos utilizar para gerenciar o banco de dados, tá bom? O MySQL Workbench aqui, ele vai permitir, por exemplo, isso daqui pra gente, mas ele não vai fazer isso daqui pra gente, tá? Controlar a concorrência das requisições. Quem vai fazer isso aí pra gente é o próprio SGBD que nós vamos estar utilizando, beleza? No SGBD também ele disponibiliza gatilhos para manter controle, né, para manter a integridade das informações. Então, uma informação não ficar incoerente semanticamente falando, certo?
nós podemos colocar lá gatilhos, né, nesse banco de dados para impedir que uma determinada informação seja deletada por engano, tá? Ou então para que uma informação seja atualizada conforme necessário. Então, para nós mantermos o conjunto de dados íntegro, tá? Então, o SGBD ele vai possibilitar isso daí para gente. Outra coisa também que o SGBD possibilita aqui é uma segurança, né? Que somente, por exemplo, os usuários com permissão possam ter qualquer tipo de interação com o banco de dados. Então, leitura, escrita, alteração, remoção, essas coisas, tá bom? E o SGBD também, ele vai nos possibilitar aqui controlar o fluxo de informações para não gerar redundância de informações, tá? Então, pessoal, um SGBD basicamente aqui, ele é uma ferramenta que nós vamos utilizar aqui para gerenciar o nosso banco de dados. Então, essa definição de banco de dados aqui, ela é uma definição acadêmica. E, né, nós vamos utilizar alguma variante do SQL aí, algum SGBD, tá, para fazer a gerência aí dos nossos dados, tá, dentro do banco de dados, tá? Então, mais uma vez, temos aí o MySQL, o Oracle, o MariaDB, o Percona Server, tem PostgreSQL, tem vários aí. Beleza, pessoal? Então, é isso daí, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo.